Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Alto Performance, indo além do mercado. Esse novo projeto que a gente aqui inicia na Suno, em que a gente tenta conectar investidores, principalmente aqui a base da Suno de pessoas físicas, com gestores, economistas, professores, para tentar traduzir assuntos complexos de maneira simples que você possa tomar melhores decisões de investimento. Estou do meu lado aqui com o Rafael Pérez, outro economista da casa. Fala, Rafa, beleza? Fala, Sung. Fala, Roberto. Obrigado por aceitar o convite e vamos que vamos aí, que o podcast hoje tem bastante tema interessante para a gente tratar. E que você muito bem adiantou, estamos hoje aqui com o Roberto Padovani. Muito obrigado por ter aceitado o convite, de ter participado desse projeto inicial que temos aqui. E a minha primeira pergunta é: quem que é Roberto Padovani? Pois é, eu estou ainda tentando saber, né? Bom, eu sou um cara apaixonado por leitura, gosto de aprender e gosto de falar e me relacionar com as pessoas. Eu acho que o meu prazer de vida é estar com as pessoas, estar tentando aprender coisas novas. Eu acho que essas são as duas principais características. E o pessoal fala e eu concordo, assim, 98% das vezes sou um cara tranquilo e bem-humorado, né? O pessoal até me chama de piadovani, tanta piadinha sem graça que eu faço. E profissionalmente, quem que... Bom, profissionalmente eu comecei a carreira com dúvida se eu queria ser um administrador. Na verdade, eu tinha dúvida se eu queria ser engenheiro, administrador ou economista, né? E aí eu me lembro que na época eu fazia vestibular para as três, assim, e nesse processo do vestibular eu comecei a achar que eu tinha mais a ver com o mundo de economia e finanças. E aí só depois que eu acabei... Aí eu fiz as duas faculdades, administração e economia, e só depois que eu acabei a faculdade de economia que eu descobri que eu queria ser economista. Então foi um processo de descoberta assim, muito lento. Aí quando eu falei, bom, é de economia que eu gosto, né? Aí eu conversei com um professor meu na época, o Bresser Pereira, e ele me deu um conselho que foi decisivo naquele momento. Ele falou: se você quer ser economista, então você tem que fazer mestrado, né? Pelo menos mestrado, tem que fazer mestrado e doutorado. E aí eu fui fazer o mestrado, aí toquei minha vida. Mas sou um economista desde moleque apaixonado aí pela área. Eu vou ler aqui só para resumir um pouquinho melhor para o pessoal que está de casa. Então, Roberto Padovani, economista, formado pela Universidade de São Paulo, administrador pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em economia também pela FGV. Já tinha um PEC na época, né? Já tinha. É engraçado porque o meu filho, eu tenho 3 filhos, né? Meu filho do meio de 21 acabou de fazer um PEC. Acabou de sair o resultado. Saiu. Foi aprovado? Foi bem, ficou em 8º no país. Vai para PUC-Rio? Vai, né? Ele optou pela Fundação Getúlio Vargas no Rio. Legal. PGE. Mas eu revivi toda essa... Você relembrou, né, os tempos de estudos ali, né? E vi que não mudou muito. A gente passou por isso também, é complicado. Para quem não sabe, a ANPEC é uma prova nacional para entrar no mestrado em economia. Qualquer um pode fazer, são, se não me engano, 3 dias de prova, com toda a matéria de graduação, um ranking, e aí depois você é escolhido pelas faculdades. Voltando atualmente, o Roberto Padovani, economista-chefe do Banco Votorantim, atual BV, fez parte anteriormente do time global do Banco West LB, sendo responsável pela América Latina. Foi sócio por 10 anos da Tendências Consultoria e assessor do Ministério da Fazenda durante o Plano Real. Ganhou o prêmio de economista-chefe do ano em 2012. Nas horas de lazer, gosta de ler, correr e andar de kart. Acho que a pergunta inicial, a gente fala um pouquinho de kart aqui nos bastidores, mas o que me mais chamou a atenção, o que me bateu mais curiosidade, como que foi o convite para participar de um governo em que havia uma hiperinflação tão grande e ver esse desafio de encarar o Plano Real para colocar em prática? Olha, foi uma coisa inusitada. Aliás, por coincidência, ontem eu tive um jantar com os colegas, os clientes, e aí o colega meu do banco perguntou exatamente o que você perguntou. E ontem eu estava lembrando da história. Foi eu quando estava fazendo mestrado na GV, eu tinha um professor, uma pessoa que eu gosto muito até hoje, que é o Géser Oliveira. A gente era muito próximo, fazia alguns projetos juntos. Eu me lembro que a gente fazia um projeto sobre a Argentina, sobre plano de estabilização. A Argentina sempre esteve no meu dia a dia.
E aí um dia o Gessner, eu nunca me esqueço, um dia à noite ele perguntou assim, pô, pelo menos você não topa ir para Brasília? E eu, assim, falei, topo, né? Achando que a gente ia pegar alguns dados da Argentina, ia falar com alguém. E eu não tinha entendido direito o convite, né? E falei, então, beleza, então dia tal você vai para lá. E quando eu cheguei lá, que eu me toquei do que se tratava. Quando eu era moleque, Quantos anos você estava, eu tinha, acho que 27, talvez, 27 anos. Não, eu tinha 27 anos. Aí que eu entendi que era para trabalhar com a turma e tal, e eu me lembro também que quando eu cheguei em Brasília, a gente foi jantar juntos, e tava lá o Gustavo Franco, a turma toda, eu falei, cacete, aí me dei conta do tamanho da história, né? E foram 2 anos assim, 2 anos e meio, muito intensos. Acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. E foi trabalho por horas de trabalho mesmo, mas por paixão, né? Éramos todos muito apaixonados pela história. E aquilo foi fundamental para mim. Assim, a partir dali eu comecei a me interessar por política, porque você tem um relacionamento político. Enfim, foi um capítulo novo que se abriu na minha vida de um jeito meio inusitado, assim, um convite inesperado. Mas como que era o seu dia a dia? Você acordava... Era pressão muito forte. muita pressão. Assim, a gente acordava, você vai tomar um café da manhã umas 7h30. A gente morava num apartamento funcional lá tem as superquadras. A gente morava na quadra sul ali na Asa 12. Puta, Asa 12 não, quadra 12, enfim, não lembro agora. Acho que é SQS 12. Mas era um apartamento gigante. A gente tomava café da manhã juntos. A gente, eu e o Gés, a gente morava juntos. E já discutindo um pouco o que era o dia. E aí a gente ia para o ministério. E aí era paulada, assim. O ministério era assim, quando você está no governo, você tem que resolver problemas que vão aparecendo, né? Eu ficava um pouco voltado para a área externa, então, quer dizer, acompanhava todos os programas do governo de abertura comercial. A gente usou a abertura comercial como instrumento de estabilização. Eu lembro que eu participei desses debates com a turma lá de reduzir imposto de importação para tentar aumentar a competitividade, né, contestabilidade dos mercados, aumentar a importação. E isso, de fato, ancorou muito os preços ali no plano real. Então, eu tinha um dia a dia assim, muito operacional. Normalmente, a gente almoçava no próprio ministério. O ministério tem ali um restaurante embaixo. Passava a tarde com muito trabalho e a gente saía para jantar umas 7, 8. Aí a gente jantava normalmente fora, em restaurante, e voltava para o ministério. A gente encerrava o nosso dia umas 11. E era um trabalho assim, muito intenso de rotina, de muita coisa que a gente tinha que fazer, mas também de muita pressão política, né? Então, você tem a abertura comercial que a gente aprofundou naquele momento, antes do Real, 93, aí 94, gerava muita insatisfação entre os empresários, que pressionavam os seus políticos, que pressionavam o presidente, ministro, e acabava repercutindo na gente ali. Então, era um ambiente de muita pressão política, assim, isso eu me lembro bem, e a gente tendo que manter, em meio a essa pressão, uma racionalidade técnica, assim, tentando... E como a gente era moleque, a gente acho que era muito usado para isso. A culpa desse rapaz aí que não deixou, né? eu era a famosa burocracia que emperrava as coisas. Mas foi assim, um período de muito aprendizado. O que era desgastante é que a gente ficava... Aí eu voltava para São Paulo. Teve uma época que eu fiquei lá de vez, mas no começo eu voltava para São Paulo às sextas, e aí fazia minhas coisas pessoais no sábado, mas domingo já era um dia a gente tinha reunião de tarde, de noite já ia para Brasília. Então foi um período assim muito intenso, muitas horas de trabalho, mas muito aprendizado. Na sua visão, qual que você acha que foi o grande mérito da equipe fazer o Plano Real dar tão certo, assim, né? Porque foi um divisor de águas na história econômica brasileira, né? O que você acha que foi o grande mérito? Assim? Deixa eu complementar. Você mudaria alguma coisa? Não, olha, hoje é fácil dizer, Sim. né? Mas eu me lembro que na época a gente vivia...
Primeiro que era um caos, né? A inflação rodando 5.000% ao ano. E a gente não tinha... Quando você tem uma inflação de 5.000%, você não tem instrumentos de política econômica, né? Você não tem uma taxa de juros que você vai calibrar. Você não tinha noção de juros anuais, né? Você não tinha noção de que era o juro real. Aí, a política fiscal não tinha dados, você não sabia quanto que o governo gastava por mês. Então, era assim, era um ambiente de caos, né? Era assim, todo mundo perdido. Então, acho que o foco era... Acho que a questão central foi a leitura de que as sociedades demandavam um padrão monetário estável. E eu acho que a grande sacada, que foi sendo amadurecida com os anos, né, acho que do Pércio Arida, do André Lara Rezende, mas acho que principalmente o Pércio, era de que da história da OTN, de você criar uma unidade de conta antes, né, que no caso foi o RV. E aquilo foi um teste, então as pessoas, a gente percebeu que havia uma demanda porque o ambiente era tão estável, então todo mundo queria ter uma ideia de um valor, um padrão, o RV. Esse copo d'água custa 10 URVs, e isso não muda, né? E a adesão foi muito grande, então acho que a grande sacada foi colocar todo mundo nessa moeda. A outra sacada foi evitar o que os congelamentos tinham feito antes, que era simplesmente travar os preços em um determinado momento. Porque aí você tinha, como a inflação é muito alta, você tem pressão de custos, não consegue repassar esses custos rapidamente. Então, o que você teve foram vários setores-chave, você fez uma equalização dos custos ao longo da cadeia, depois todo mundo para negociar e ajustou o preço final em RV. Foi muito trabalho, assim, né? E um terceiro pilar foi a abertura econômica. Eu acho que sem Collor, o real teria sofrido mais. Então, a gente fez um sequenciamento diferente, né? Essa é até a minha dissertação de mestrado. Primeiro, o pessoal sugere, primeiro você estabiliza a economia, depois você abre, porque aí você tem condições de competição. O que a gente fez no Brasil foi o contrário. Você primeiro abriu a economia, e isso permitiu a estabilização. E então, a gente teve os aprendizados da sequência de congelamentos fracassados dos anos 80. A gente teve essa ideia de um padrão estável monetário, né, antes do real, e a gente se valeu da abertura. Essas três coisas conseguiram trazer a inflação para baixo. E eu, assim, naquele momento, todo mundo, não era só eu, todo mundo desconfiava, mas será que vai funcionar isso? Porque era uma coisa meio teórica, né? E eu acho que funcionou bem. Visto de hoje, o que se teria feito? Eu acho que a questão fiscal era importante ali, mas essas coisas você tem que ir equacionando aos poucos, né? Então, isso foi sendo feito aos poucos. O câmbio, o pessoal critica muito o Gustavo Franco, mas a gente precisou de uma ancoragem cambial na época, acho que era natural isso. Acho que foi, assim, o plano, passado tantos anos, né, ele é um plano que deu certo e um pouco o que você falou, assim, ele mudou a história do país, ele mudou a agenda, a mentalidade, mudou culturalmente o país, é uma coisa que a gente, né, hoje em dia a gente nem dá bola, né, porque né, a gente fica chocado, a discussão nossa no mercado hoje, né, que as expectativas estão desancoradas, elas estão em 4%. Está em 3,5%, parcialmente ancorado. E aí eu passei o Réveillon na Argentina, a inflação de 140% ao ano. Né? O ano passado estava rodando na casa de 100%. Um país totalmente desorganizado. Assim, quando eu estava na Argentina ano passado, me deu um pouco de uma certa angústia, porque eu lembrei o que era o Brasil nos anos 90, que era isso daí, era uma confusão. Então, eu vi que o real mudou a história. Hoje as pessoas ficam indignadas, que, né, você não vai buscar a meta de 3, vai para 4. A inflação de 12 ano passado assim, foi realmente se tornou um evento político também, influenciou no desempenho eleitoral do presidente. Enfim, fico feliz por ter o país mudado seus rumos a partir de 94. Eu até vou mudar a pauta aqui. A Argentina estava depois, mas acho que casa muito bem com esse papo que a gente está falando agora. Mas antes de entrar especificamente na Argentina, a gente tem, para iniciar o segundo bloco, a gente gosta de trazer uma parte didática, para todo mundo estar na mesma página.
E além da inflação na Argentina, que está bastante elevada, tem um problema fiscal muito grande que contribui para a inflação. E aí, se puder explicar para o pessoal de casa que está nos ouvindo, por que o governo tem que ser responsável fiscalmente? Porque ele não pode gastar mais para incentivar a economia ou fazer investimentos? O Brasil tem que crescer, investir, então o governo tem que gastar. Por que ele tem que ser responsável? E por que uma hora isso começa a afetar a inflação? Que eu acho que é um dos problemas que está na Argentina um pouco, e se quiser emendar aqui que você olha como resolver o problema da Argentina hoje. Resolver o problema dos outros é fácil. É fácil. Você já passou por um grande problema. Já resolveu aqui, né? Agora, se o pessoal da Argentina, o Milei, quiser ouvir o nosso podcast, já tem algum cara aqui que já resolveu o problema. Longe de mim ter sido eu, mas participei. Olha, deixa eu começar pela história do fiscal. Eu acho que tem 3 considerações que a gente deva fazer. Deixa eu começar pela primeira, que é assim, eu acho que desde o pós-guerra, né, dos anos 40, tem um debate no mundo, no Brasil, para tentar explicar o crescimento econômico. O que faz as economias crescerem, as pessoas arrumarem emprego, consumirem, qual que é o start, né, como começa esse processo. Tem uma turma que acha que é o Estado. Fala, não, é o Estado gastando dinheiro. Então o Estado vai lá, monta uma empresa estatal, essa empresa estatal investe, gera recursos, contrata gente, o Estado também faz concursos públicos, né, aumenta o seu quadro de servidores. Talvez essa visão de que é o Estado tenha começado lá atrás, nos anos 30, 40, porque, de fato, o Estado foi um promotor do crescimento no Brasil, na época do Vargas, nos anos 30, né, as indústrias siderúrgicas, então, tem essa cabeça. Aí tem uma outra turma que fala, não é o Estado, é o setor privado. São as empresas, elas que estão investindo, tomando decisões. Conforme se acredita mais uma coisa ou mais noutra, se define as políticas econômicas. Então, se você acha que é o Estado, então você vai aumentar o gasto público, você vai querer ter mais estatais, mais funcionários, né? Você vai querer aumentar o tamanho do Estado. Se você é um cara que acha que é o setor privado, então você vai criar condições para que o setor privado produza, né? Ter infraestrutura melhor, qualificar a mão de obra, melhorar o sistema tributário, reduzir taxa de juros. Então, são essas 2 versões, né? O segundo aspecto que eu diria é que... já emendando com a coisa da Argentina, tem um texto que é um texto brilhante, assim, não um texto, um trabalho de uma cientista política, chama Daniela Campelo. Eu recomendo todo mundo procurar os textos dela, lançou um livro há pouco tempo e tal. E a tese da Daniela é muito interessante. Ela fala, olha, um problema das democracias, principalmente aqui na América do Sul, para onde ela está olhando, é que a gente é muito influenciável, somos muito influenciados pelo ciclo global. Então, se a China cresce, as condições globais de liquidez são boas, tem muito dinheiro, juros baixos, a gente cresce junto. Só que nas democracias, a gente não, como eleitores, a gente muitas vezes não consegue separar. A economia está crescendo, foi porque o presidente fez crescer ou porque a gente está surfando uma onda global? É difícil separar isso, né? Isso aconteceu no Brasil, aconteceu na Argentina, e o problema, eu estou citando a Argentina nessa conversa porque isso aconteceu com o Perón nos anos 50. Então, teve um boom econômico global pós Segunda Guerra, e ali a economia mundial cresceu, a Argentina era um dos grandes produtores globais de alimentos, e ao mesmo tempo a gente teve o Perón gastando dinheiro. Só que ali para o eleitor argentino ficou essa dúvida, mas a Argentina está indo bem porque o mundo está indo bem ou porque o Estado está gastando? E isso criou uma cultura política na Argentina de gasto, né? A gente passou por um processo idêntico, mas, pela nossa sorte, isso aconteceu agora nos anos 2000. Também há uma confusão, foi o ciclo de commodities ou foi as políticas públicas, né? Mas isso criou na Argentina uma leitura de que não, é o Estado que faz. Aqui, olha lá o que aconteceu nos anos 50. Muita gente aqui no Brasil fala, olha lá, quando o governo gastou, a economia voou nos anos 2000. Então, bom, essas histórias, essas confusões que a Daniela Campelo mostrou para a gente, elas são importantes pelo seguinte, qual que é o problema de gastar? Né? Gastar é bom, você está estimulando a coisa. O problema é que o Estado, ele não é um ator como nós aqui, ele é um cara gigante.
Então, ele é tão grande que ele tem capacidade de influenciar a dinâmica da economia como um todo, né? E aí, então, assim, a primeira coisa que eu diria é o seguinte, tem essa dinâmica, esse debate sobre o que gera crescimento. Pois a gente tem que lembrar que o Estado ele é gigantesco, ele define o cenário econômico, se ele decide gastar, ele realmente vai empurrar a economia, gerar emprego, é muito pesado, ele não é um ator qualquer, ele é um cara muito grande. E aí tem um terceiro fator, que é uma história de um italiano que chama Vito Tanzi. O Vito Tanzi, eu gosto muito dele porque ele estuda contas públicas, ele criou uma ideia de ciclos fiscais e ele criou essa ideia justamente acompanhando o caso da Argentina, né? E ele escreveu um livro sobre a Argentina, espetacular, também recomendo essa leitura. E qual que é a ideia dos ciclos fiscais? Os ciclos fiscais, você vai lá, aumenta gasto, isso gera crescimento econômico. O crescimento econômico gera arrecadação, então você vai caminhando. Só que você tem que ver em que momento do ciclo você está. Então, se a atividade econômica estiver fraca, todo mundo desempregado, o gasto público é absolutamente bem-vindo. Porque o gasto privado, as empresas estão assustadas, não gastaram, mas o setor público foi lá e gastou. Isso enche a economia, isso gera negócio. Mas se você, esse é o ponto do Tanzi, se você mantém essa estratégia como uma estratégia permanente, aí você começa a gerar pressão nos preços, porque a economia não dá conta de entregar aquilo, né? Você tem um limite físico. A gente esquece que a economia é uma coisa física. Para produzir, você tem que contratar pessoas, tem que ter máquinas, você tem que ter estradas, carros. Se você não tem isso, você não consegue entregar. Se você não consegue atender a demanda, os preços sobem, né? Se tem um restaurante lá que tem uma fila gigante para poucas mesas, ele vai subir o preço dele, né? O equilíbrio se faz com o preço. Então, se você tem um gasto público, né, o setor público ele é muito importante. Por muito tempo, isso gera inflação. E inflação é um jeito que a economia é um jeito de correção automática da economia, porque quando a inflação sobe, o meu salário não acompanha, então a minha capacidade de consumir diminui e a economia esfria. Só que é um jeito que a gente fala, é um jeito descoordenado, quer dizer, você vai lá gastando a rodo, isso gera pressão inflacionária, a pressão inflacionária gera uma descoordenação da economia que gera desaquecimento. Então, o que a política macroeconômica faz é tentar suavizar esse ciclo. Está gastando demais? Corta gasto público, aumenta os juros, suaviza um pouco para não ter pressão. Então, o problema de gastar muito é que ele tem que ser um gasto, ele tem que ser condicionado à fase do ciclo econômico. E o que a gente vê é uma paixão em economias como a brasileira, a argentina, porque o cara vê o Estado, o Estado resolve todos os problemas, então o Estado, se ele gastar para sempre, ele pode caminhar, né? Outro dia eu vi um comentário de um colega assim, ele falou, a gente agora, a pandemia, descobriu que o setor público pode colocar o salário que quiser, que o Bolsa Família foi para 600, e que tudo bem, é o setor público que define isso. É uma desconsideração das condições dos limites da economia, né? Então, você tem essa impressão que é o Estado que resolve. Isso gera uma paixão política, pressão por gasto, e outra coisa, tem um detalhe, que o gasto público não é dinheiro de ninguém, né? Parece que caiu não é o dinheiro nosso. Sim. A gente esquece que é a arrecadação que sustenta. Então, gera aquela impressão de uma solução fácil. Então, mas tem que ter cuidado. A Argentina é a prova hoje de que gastos públicos elevados por muito tempo, 30, 40 anos, levam ao empobrecimento do país, né? Que é o que a gente vê a Argentina nos últimos 70 anos, tem uma trajetória de empobrecimento brutal. É um dos países mais endividados, a taxa de juros está em 133%, se não me engano, ao ano, inflação 148%, se não me engano também. E aí acho que a gente teve a votação alguns meses atrás, e aí acho que a sociedade argentina cansou um pouco da casta política que estava um tempo e colocou um outsider, o Milei, que já tem negociações ali com o Macri, já colocou o ex-ministro dele ali. Mas como que você acha que a Argentina podia resolver inicialmente os seus problemas? Acho que não econômicos, né? Acho que tem cultural muito forte.
Um dos pontos principais que eu vejo é que 15 câmbios diferentes ou mais não dá. Eu acho que uma unificação e flutuação do câmbio acho que era um dos pontos principais, somados a uma revisão de gastos. Mas como que você enxerga isso? Tem umas outras questões também, acho que um pouco mais profundas, né? Eu vou dar assim um pouco o receituário, vamos dizer aqui, mas isso é papo de economista, porque Sim. é difícil é implementar esse Sim, receituário, sim. né? Então tem coisas assim que são distorções que você tem que tirar, que é uma aberração o sistema cambial argentino, né? É uma aberração por vários sentidos. Primeiro que você tem um mercado paralelo oficial, né, que é o Blue, e que ele é 3, 4 vezes mais desvalorizado que o oficial. Então você tem que unificar esse mercado. O segundo problema é que esse mercado oficial ele é sujeito a manipulações. Quer dizer, tem o dólar Qatar para o cara torcer na Argentina, tem o dólar não sei o quê. Você fica abrindo... quando você tem uma economia regulada desse jeito, o poder público ele acaba abrindo espaço para arbitragens ali, corrupção. Então você tem que ter um câmbio único, um sistema claro, né? Mas eu acho que esse é um detalhe. Assim, o que é o problema central na Argentina é o problema fiscal. Assim, você gasta muito há muito tempo. O déficit primário deles é 2% já há um bom tempo. Então você tem que atacar a questão fiscal. Tem outra distorção imediata. Talvez se eu estivesse lá no lugar do Milei, seria a primeira coisa que eu ia fazer. Que assim, o Milei fala que vai acabar com o Banco Central, né? Mas o que de fato existe é que já não existe Banco Central na Argentina, né? Ele não tem nenhum poder talvez ele exerça alguma função de regulação bancária, mas assim, ele não tem nenhum instrumento para controlar a inflação e pior, hoje o Banco Central ele é o único ator, o único que eu estou exagerando, mas é um dos poucos atores que financia o governo. Então o que o Banco Central faz? Compra título público e vai injetando dinheiro na economia, por isso que a inflação está disparando. Então a primeira coisa é parar com a emissão monetária. Eu acho que talvez fosse a primeira coisa que eu falei, olha, o Banco Central não pode ficar emitindo moeda a todo direito. Mas, bom, tá bom, como é que você para de emitir? Quem que vai financiar o setor público? Então, você tem que cortar gasto. E aí, não só cortar gasto, mas reduzir pancada de isenções, subvenções, né, transporte público. Você tem que arrumar a casa ali fiscalmente. E também tirar tem um viés para taxar o setor exportador lá incrível, assim, né? Então, deixa o setor exportador que ajuda, né? Deixa ele tocar a vida dele, traz um realismo tarifário, reduz isenções e corta a despesa, e eu acho que aí tem que ter um ajuste patrimonial, olhando a dívida, que é vender empresa estatal, né? Você está numa situação de crise, então é ajuste do Estado, e aí fazer uma reforma no instrumento cambial e monetário. Então, fiscal, monetário e cambial são as 3 coisas que tem que fazer, né? Isso é fácil falar, né? O problema é implementar, porque quando você gera distorções que vão se acumulando por muitos anos, o custo de corrigir é muito alto. A gente viu aqui no Brasil, a gente viveu isso assim, um pequeno experimento do que acontece na Argentina por muitos anos, que é de você congelar a tarifa pública, né? De congelar energia elétrica, combustíveis, né? E aí chega um momento que você tem que corrigir, só que quando você corrige, gera inflação tem custo social, pressão política, e aí você dificulta politicamente o ajuste. Foi um dos fatores que derrubou a Dilma, foi que ela corrigiu a tarifa pública, a inflação foi para 11%, isso corroeu a aprovação do governo, ela perdeu comando político, força política, não conseguia mais fazer nada, e se entrou num círculo vicioso, foi embora. Então, assim, o que me preocupa lá na Argentina não é muito o receituário, assim, é como implementar essa história. E aí eu acho que só mesmo um cara maluco, como Milei, qualquer cara de bom senso, né, que penteia o cabelo, escova os dentes, não ia ter como mexer. Eu acho que tem que ser um cara arrojado para tentar chutar o pau da barraca lá. Se eu não me engano, o nível de pobreza foi para 40% na Argentina. Então, assim, a campanha do medo que o Massa fez lá nos ônibus, que ficou famoso, de preço agora, o preço Milei, que assim, subsídios, é um choque que vai ter que existir. Acho que até o Milei comentou que pode ter uma hiperinflação um pouco maior no começo, mas eu acho que esse vai ser um dos caminhos que vão
E você vê como é difícil, né? Porque essa postura do Massa, assim, você entende eleitoralmente, você entende a Sim. lógica política, mas ela é de uma desonestidade gigante, né? Porque você está evitando que se resolvam os problemas. Agora, um dado curioso é que a gente tem essa impressão que o gasto público gera crescimento, esse debate primeiro que a gente fez aqui, mas se você olhar o resultado da Argentina, é impressionante. Nos anos 80, esquece lá os anos 50, 60, vamos pegar anos 80. A economia argentina era do mesmo tamanho que a brasileira. Passados 40 anos, hoje a economia argentina é um quarto da nossa. Então, assim, a economia vai ficando para trás. Então, você vê como essa coisa do gasto público, quando feito de maneira permanente, você vê como ele é ilusório isso. Vai empobrecendo as pessoas, porque ele vai gerando um crescimento falso, na medida que ele gera um crescimento que a economia não consegue atender. Isso gera inflação e empobrecimento, porque os salários não compram. Aí a gente passou por esse experimento também na época do Guido Mantega aqui. Bom, então, lembramos que o Guido deu uma entrevista uma vez falando o seguinte: eu vou ajudar o Banco Central a controlar a inflação no Brasil, congelando tarifa, né? Então você gera uma distorção que é o gasto público, gera uma segunda distorção que é a inflação, aí gera uma terceira que é congelamento de tarifa, aí você quebra as empresas estatais. Esse é um problema que a privatização vai encontrar, que as empresas estão quebradas. Gera uma resistência política para o reajuste. Então você vê que o resultado dessa obsessão para o gasto é a destruição econômica de um país, né? Parece muito que a Argentina ela perdeu o bonde da história, né? E ela precisa de um choque de confiança, como a gente teve aqui no Plano Real, né? Ali a gente teve uma mudança importante que a Argentina parece que ela precisa do Plano Real dela para tentar trazer alguma mudança mais forte, né? Mais profunda na economia. Né? Eu comparo o Milei mais ao Collor, porque eu passei lá na época, esses meus 3 anos de Brasília, eu vivi na pele o que é reduzir uma alíquota de importação. É uma pressão política espetacular. E você tem que ter muita convicção e apoio do governo, né? Apoio do presidente. Isso falando 3, 4 produtos. O que o Collor fez foi uma coisa assim, inacreditável. Ele reduziu todos os impostos de importação para todos os produtos. E aí tem uma estratégia, né? Quando você discute abertura comercial, você fala, bom, do ponto de vista de danos econômicos, é melhor você ir fazendo gradualmente. Mas se você faz gradualmente, não tem credibilidade. Então, para você ter credibilidade, é melhor você fazer rápido. Foi o que o Collor fez, ele abriu a economia. Quebrou muita gente, foi um horror, começo dos anos 90, e ele caiu. Mas foi por conta dessa atitude dele que ele abriu a economia, ele deu um choque de produtividade na economia brasileira desde então. Isso permitiu o Plano Real. Foi uma das coisas que fez o Plano Real funcionar. E a coisa mudou de trajetória. Então, eu acho que você precisa de um cara, às vezes, que talvez não esteja fazendo bem as contas políticas para dar esse choque, porque qualquer um de bom senso sabe que vai ter custo reajustar a tarifa pública, cortar a despesa, unificar o mercado cambial. O custo político é tão alto que só um cara, assim, meio fora do sistema para fazer isso. Inclusive, acho que, se eu não me engano, o Ciro Gomes, quando ele era o ministro da Fazenda, ele também fez isso, parecido com o Collor, de abrir mais a economia ou de facilitar a importação. E aí você tem que ter alguém que não tenha tanto medo das repercussões. Não, né? o Ciro Gomes foi meu chefe e eu me lembro que a gente aprendeu, eu aprendi, né, na época, era que essa história de abrir economia é para poucos, assim, é uma situação muito peculiar. Desde então eu percebo essas grandes reformas, abertura econômica, estabilização, a reforma da Previdência, você só faz quando tem uma tragédia. E por isso que o Milei tem uma chance, porque a situação é tão trágica na Argentina. Sim. Que as pessoas, você comentou isso, as pessoas estão irritadas com o descontrole inflacionário. A inflação ela atrapalha todo o dia a dia. Então isso gera uma indignação na sociedade que fala, cara, não quero saber, eu quero, mesmo que dê errado, eu vou tentar um caminho novo. Né? Então o Milei, ele representa essa tentativa de ruptura. Né? Um choque e outro de credibilidade. Acho que escrevi algumas vezes isso aqui, e aí até me lembrou muito que essa coisa de reforma só funciona em crise. Que foi em 2015 e 2016, né? Que a gente, que ao meu ver, a gente criou 2 âncoras que fez com que, por exemplo, o juros saiu de 13 para 6, a inflação saiu de 10 para 2 em menos em 2017. Que foi o teto de gastos. Isso.
e o INA no Banco Central, que é a âncora fiscal e monetária, gerou um choque muito grande de curtíssimo prazo, junto com o Temer, pós Dilma, e aí esse choque conseguiu estabilizar, e eu acho que a reforma trabalhista também ajuda a explicar um pouco o que a gente está vendo nesse crescimento pós-pandemia. Hoje, aqui no Brasil, a gente teve o novo arcabouço fiscal, que trouxe um certo alívio para o mercado, e eu acho que não um impacto como a gente teve no teto de gastos, mas a gente teve um impacto positivo, que fez as curvas de juros caírem, e eu estou no meio do Banco Central. Como que você está enxergando essa discussão fiscal aqui no Brasil? Você acha que o novo arcabouço funciona, não funciona? Você acha que a gente aqui não acha que o governo vai conseguir cumprir as metas, vem tentando via arrecadação, mas se não cortar gasto em algum lugar não vai resolver. Mas como que você está vendo essa situação? Deixa eu só fazer um comentário sobre o teu comentário. A gente tem um senso comum de que quando você tem períodos de bonança, de crescimento, essas são oportunidades para você ajustar o país. Não, os ajustes acontecem nas crises, né? Então, essa imagem aqui, perdemos uma oportunidade. Não, é só quando vem a crise. Por isso que a Argentina tem uma chance agora, porque tem uma crise. E o segundo comentário é que o teto de gastos foi fundamental para tirar o país da recessão. Ele ancorou as expectativas e isso permitiu ao país surfar uma recuperação global também. Então, agora, dito isso, como que a gente vê hoje a âncora fiscal? Ela não gerou um choque de credibilidade, como foi lá atrás com o Temer, né? Eu sou muito crítico dessa visão de que, não, pelo menos gerou uma trajetória de aumento mais controlado da despesa e da dívida. Mas não, cara, isso não resolve. E falta credibilidade à âncora, porque em nenhum momento as pessoas acreditaram que o governo estivesse realmente preocupado em controlar gasto. E ninguém sabe quanto de receita você pode ter, porque é uma coisa que não é transparente. Isso faz com que as expectativas fiscais, né, as projeções de primário, dívida, permanentemente trabalhem com déficit e aumento de dívida. Então, o que a gente está vendo dia após dia são pequenas declarações do governo de que isso não vai funcionar, a dívida vai subir. O problema dessa história, tem um paper muito bom do Aloysio Araújo, em dezembro do ano passado, que ele mostra isso. Países que gastam muito gera uma dinâmica, que gastam muito gera uma decisão do governo. Como é que eu vou financiar esses gastos? Ou se financia com dívida ou com inflação. A inflação é uma decisão política. O governo argentino chegou a um limite e não consegue mais se endividar porque ele tem que tomar dívida no exterior. Então, se ele não consegue se endividar, ele se financia com inflação, com emissão de moeda. Aqui no Brasil, a gente vai fazer uma coisa no meio do caminho. Como é que a gente vai pagar essas contas? Uma parte vai ser dívida e a outra parte vai ser inflação. Então, a gente, economista, vibrou, né? Eu, pelo menos, vibrei quando tivemos a autonomia do Banco Central, e ela funcionou durante as eleições, agora com toda essa pressão do presidente para derrubar juros. Mas só que em 2025 a gente vai ter um outro Banco Central, e mesmo sendo autônomo, eu duvido que ele vai ser um Banco Central comprometido com meta de 3%. Porque você vai precisar de uma inflação de 4%, 5% para pagar a dívida, o juro real vai ter que cair. Então, eu vejo com muito maus olhos essa nova regra fiscal, porque ela foi incapaz de ancorar as expectativas e ela desancora as expectativas inflacionárias. Então, para mim, isso é uma fonte de desarranjo macroeconômico. Você quer... Posso continuar, né? A gente tem outro papo agora de reforma tributária, né? Acho que tem um ponto importante que simplifica, que a gente tem tá, até o Banco Mundial publicou, né, que a gente está na posição 184 de 190 de sistemas tributários piores do mundo, mas tem uma grande receio, primeiro é com exceções e as leis complementares depois que vão ter que regular, no fundo, traduzir como vai funcionar a política de tributação para combustíveis, das alíquotas reduzidas, tem um longo caminho pela frente. Sim. Mas você acha que é um saldo positivo, de 0, não é 10, mas é 7, 5? Como que você está enxergando? Eu acho que é um saldo positivo. Porque, assim, a gente, no dia a dia das empresas, a gente vê todo o custo de logística para você ficar tentando
capturar isenções tributárias pelo país, a complexidade do sistema, as regras que mudam todo dia. Então, é um sistema inviável, né? Então, eu acho que a gente está fazendo uma coisa positiva, que é tentar outro jeito, né? Eu acho que assim, o outro, não sei se essa reforma é boa, então fica como está, eu não acho que é uma boa conversa. Porque eu acho que a gente vai amadurecer o debate aqui no Brasil. Então, a gente vai entrar numa fase agora complicada dessa regulamentação, mas eu acho que é isso, é um processo muito gradual. A gente teve esse ajuste agora no Congresso, foi a mudança forte nas regras, né? Repensar o sistema, mas essa implementação vai ser muito gradual, vai ser muito discutida, e eu acho que ela vai também, pela primeira vez, para a minha geração, se o IBS ficar com uma alíquota de 27,5%, por exemplo, a gente vai começar a ver qual que é o custo do Estado, né? E, então, eu acho que isso gera um pouco de maturidade no debate sobre Estado, contas públicas, gastos do governo. As pessoas vão começar... Já está um pouco disso, né? Olha, você quer aumentar o número de isenções, né? Tudo bem, mas a alíquota geral vai ser mais alta. Então, eu acho que tem um aprendizado grande que... Eu acho que assim, o sistema simplifica e vai gerar aumento de crescimento, né? Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que vai gerar um debate público de melhor qualidade em relação a contas do governo. Que, para mim, foi iniciado com o teto de gastos, né? Sim. Porque no teto, só para quem não sabe, você tinha um limite, né, para poder crescer os gastos. Se você quisesse, cresce a variação da inflação. E se você quisesse aumentar um lugar, você tem que tirar de outro. Então você acabava não discutindo a arrecadação e a despesa, onde você vai alocar os recursos. E aí deu toda a polêmica, teve que o novo arcabouço fiscal, mas está se amadurecendo. Eu nunca tinha pensado nesse ponto. Até rolou-se uma discussão que aqui eu estava conversando com outro economista que talvez seja necessário fazer antes a reforma administrativa e depois a tributária, para diminuir um pouco o tamanho do Estado, para tentar chegar numa alíquota menor. Esses sequenciamentos, ele tem razão. O sequenciamento ideal é você ajustar o Estado e depois você, com custo menor, você reduz a alíquota, faz uma reforma tributária. Mas a gente sabe que em política não é assim que funciona, né? Então, o governo que está hoje em Brasília, ele acredita no Estado, nos funcionários públicos, ele não vai fazer essa reforma administrativa. Então, tudo bem, já que não vai fazer, vamos tocar do jeito que dá. Eu me lembro que nos anos 90, no meio da confusão no Brasil, inflação alta, eu tive no Chile, tive de férias no Chile, e eu me lembro que eu fiquei chocado, que eu passei lá uma semana de férias e eu fiquei ouvindo assim, ficava ouvindo noticiário, e tinha um debate intenso ali no Chile sobre orçamento, né? E eu falei, olha que maravilha, as pessoas estão discutindo onde vão gastar o dinheiro, né? Se para um programa social, para outra coisa e tal, mas era um debate, eu acho que depois de, sei lá, 40 anos, 30 anos, a gente está chegando nesse ponto. Infelizmente, eu acho que o teto de gastos, ele foi bom para a gente, economista, que a gente se iludiu, porque falou, olha, o teto vai impor uma escolha. Eu quero gastar com esse programa aqui, tá bom, então corta o outro, né? Mas o sistema político não funciona assim, né? Não tem programa social, não tem programa de governo, qualquer que seja para ser social, que seja cortado. A Simone Tebet está lá com um cara que é competente, que é o Firpo. Acho que eles vão tentar agora fazer uma revisão nas políticas públicas. Eu duvido que dê certo, né? A lógica política não é essa. Mas eu acho que, assim, de novo, a gente tem um debate amadurecendo. Eu acho que o teto de gastos ele fracassou nesse sentido, porque em vez de você ter esse debate social, o que teve foi um debate dos políticos como burlar o teto. Não, tira isso para fora, põe isso para... Né? Mas tudo bem, não deu certo, mas estamos aprimorando. Nesse sentido, eu concordo, assim, que o arcabouço fiscal é a primeira regra fiscal que o PT faz. É simbólico isso. Isso mostra que tem uma demanda da sociedade por controle de gastos e estabilidade macroeconômica. A sociedade brasileira não aceita mais inflação de 2 dígitos, né? Então, é um amadurecimento, mas a gente está no meio do processo, é um passo muito inicial ainda. O famoso antes tarde do que nunca, né? Acho que a reforma tributária, né? Eu acho que sim, acho que tem que fazer. Acho que agora só, olhando um pouco mais para a economia brasileira no geral, queria saber um pouco da sua visão, Roberto, sobre o que você espera, né, para a economia brasileira para 2024, se quiser também falar um pouco mais para frente.
E em um artigo recente seu, você comentou um pouco desses mundos separados entre consumo e investimento. Achei bem interessante, para o pessoal entender. Consumo estaria um pouco mais fácil a vida, porque você tem um mercado de trabalho mais aquecido, transferências sociais, inflação caindo, então isso acabou estimulando. Só que tem uma taxa de juros muito alta, então isso acaba dificultando o mundo dos investimentos. Você acredita que para o ano que vem esses mundos podem se aproximar um pouco mais? Você acha que esse ano, de fato, foi um pouco atípico nesse sentido, né? A gente cresceu muito, mas foi um crescimento que foi pontual em alguns setores da economia, né? Mas para o ano que vem, você acha que pode haver mais proximidade? Eu acho que a tendência é que eles tenham uma convergência. Eu me preocupo quando eu vejo. Hoje saiu dado de indústria, então você vê um pouco a indústria fraca, vai consumindo bem. Isso me preocupa porque tem uma crença em Brasília hoje, que não é de hoje, um pouco voltando para o nosso debate do que gera crescimento nos países, né? De que se você aumenta gasto público e reduz juros, você gera crescimento. Então, e gera mesmo. Só que não é sustentável a longo tempo. Você não pode manter essa política a longo tempo. Por que não? Porque que, no fundo, quando você estimula a demanda, você tem que estimular a oferta. Você dá dinheiro para as pessoas consumirem, mas elas têm que ter produto para comprar, tem que ter serviços, né, para contratar. Então, se você não tem uma sociedade que consiga oferecer esses produtos, vai faltar produtos, sobe a inflação. Então, o que me preocupa quando eu vejo esses desequilíbrios de oferta e demanda, no caso de indústria e consumo, produção e consumo, é que lembra o nosso passado. Mas eu concordo que o desempenho ruim, eles pegam a confiança do empresariado, confiança para da indústria, produção industrial, formação bruta de capital fixo, consumo de máquinas e equipamentos, perdão, está muito ruim. Agora, tudo que depende de renda, que é trabalho e programa social, voando. Então você vê que tem um desequilíbrio. E eu acho que no ano que vem a história vai ser de uma convergência. A taxa de juros começa a cair, então o setor industrial começa a andar, e ao mesmo tempo você tem menos impulso fiscal, menos impulso do mercado de trabalho, então você suaviza um pouco o consumo. Então acho que tem uma cara de um PIB menor, mas um pouco mais homogêneo. Mesmo com eleições ano que vem? Você acha que vai ser menor o ímpeto fiscal? Não tem como, né? A gente fez o PEC do fura-teto. Por isso. Foi uma pancada esse ano. Foi uma pancada. Então, eu acho que esse impulso tende a diminuir. Menos porque o governo vai ser muito austero, e mais porque esse ano foi uma quantidade absurda de estímulo. E juros para o ano que vem, você está enxergando mais ou menos em radar de quanto? Eu acho que tem um fator técnico e político para derrubar juros. Eu acho que vai fechar o ano que vem em 9 e eu acho que vai para 8,5. Eu acho que o fator técnico é a inflação está próxima da meta, que é a regra de Taylor, né? Que a regra de Taylor é assim, a diferença das expectativas de inflação em relação à meta. Hoje a expectativa para o ano que vem está mais ou menos rodando na casa de 4, a meta é 3. Elas são proporcionais à diferença dos juros em relação ao seu nível neutro. A gente não sabe qual é o nível neutro. A gente acha que é 5% em termos reais. Então, a cabeça nossa é que você tem que ter uma taxa nominal de juros. 5% nominal dá uns 8, 9 em termos... 5% real dá uns 8 ou 9 nominal. Então, a gente acha que a taxa de juros tem que estar mais próxima de 9 do que de 13,75 onde estava. Então, vai cair. Agora, o que a gente acha é que haverá, pelo ciclo político, pela preocupação com o crescimento, haverá uma pressão do governo para aumento de gasto e pressão em cima do Banco Central. Então, a gente acha que o Banco Central vai testar níveis mais baixos de juros, mesmo com a inflação rodando acima da meta. Com o novo presidente, né? Eu acho que esse é o ponto. A gente tem um Banco Central em 25 que a gente não sabe quem é. O Haddad indicou, né, 2 técnicos, um de carreira e o outro que é um técnico que acho que é bastante conhecido de inflação. Isso me afastou um pouco um medo inicial que pudesse ver uma mudança tão radical assim numa composição. O cara que é de inflação, me fugiu o nome, mas que é um grande estudioso, do FIP participou, tá no híbrido FGV, um cara bastante técnico até onde eu consegui perceber. Não, o Paulo Piketty foi meu professor, um cara fantástico, assim, acho que todos nós somos todos apaixonados na minha geração por ele, é um cara brilhante, e a indicação dele foi importante. Mas o que me preocupa é a dinâmica a partir de agora. Você tem uma economia perdendo fôlego, um governo pouco popular, preocupado com sua popularidade,
ciclo político, como você lembrou, eleições municipais, pressão em gasto público, e essa pressão em gasto público, pelo que a Luísa Araújo fala na Fundação Getúlio Vargas, isso vai implicar desancoragem das expectativas de inflação, e aí eu tenho sinceras dúvidas se o Banco Central vai reagir a essa desancoragem. Hoje o Guilherme está falando que não, a gente tem que manter esses juros no nível tal que convirja para a meta. Eu não sei se o próximo Banco Central vai ter essa postura. Por quê? Má fé minha? Não. É porque a gente viu isso, né? Entre 2011 e 2014, perdão, a meta de inflação era 4,5% e o governo perseguiu uma inflação de 6% o tempo todo. Então, por que a meta é 3 e esse Banco Central pode não perseguir uma meta de 4,5%? Por que ele não pode fazer de novo o que já foi feito no passado? Então, eu acho que tem um desafio grande para o Banco Central convencer todos nós de que vai ser diferente a história. E só para fechar esse bloco, a gente já está entrando nos finalmente aqui, tem um pouquinho uma pergunta dos Estados Unidos, depois a gente vai para a conclusão, mas uma coisa que me permeou muito essa conversa que a gente teve, inicial, de gasto do governo, crescimento, é que antigamente, e aí uns 50 anos, tinha a ideia na economia que você, para crescer, tinha gasto do governo, acumular capital, investimento para você crescer. E dos 20 anos para cá, você mudou um pouco essa teoria e foi para FTP, né, que é a função total dos fatores, né, que é a ideia da produtividade. No fundo é isso que eu queria chegar, porque no fundo você incentiva a demanda, só que a oferta não acompanha. E por que a oferta não está acompanhando? Porque a gente tem grandes problemas ainda de aumentar a nossa produtividade, o nível educacional, sistema tributário, infraestrutura, custo do Brasil. Eu acho que tem questões ali de que a economia vem mudando essa linha de pensamento, que não é só gasto e investimento, e como você organiza melhor a economia, que eu acho que é o fundamental que o Brasil hoje está tentando resolver. Para mim não é uma das melhores maneiras, mas está tentando, que eu acho que pode dar um boom muito grande. Mas tem um longo caminho pela frente. Acho que o Rafa escreveu até um texto que a gente está investindo hoje o Brasil só para repor o que a gente tem, porque o estoque está depreciando e a gente não tem capital suficiente para poder expandir ainda mais investimentos se não for via privada, concessões, e isso não vem. E eu acho que é um tema, pessoal, se vocês quiserem ficar em bastante interesse, colocar produtividade, o FTP, tem bastante arquivos. Se eu não me engano, tem uma carta do FGV-IBRE que foi publicado que conta um pouquinho essa história, essa dinâmica dos últimos 50 anos. Eu não sei se você concorda, se você tem... Não, eu tenho um cara que eu gosto muito, que é o João Manuel Pinho Melo. Eu acho que ele não escreveu nada a respeito, mas ele trabalhou no governo Temer e Bolsonaro, ele falava muito sobre isso. Eu acho que no governo Temer, em particular, ele tratou muito sobre isso. Eu fiz algumas reuniões com ele e eu me lembro que a tese dele era essa, um pouco que você falou. Tudo bem, você pode aumentar a produtividade educando melhor a tua mão de obra, melhorando o ambiente de negócio no Brasil, mas essas coisas são difíceis, são lentas e tal. Talvez um processo mais rápido no Brasil de aumentar a produtividade hoje seja infraestrutura, porque é onde você reorganiza os sistemas, consegue fazer mais com menos, né? Então, eu chutaria assim, para mim, a gente regrediu um pouco, a gente está discutindo temas macro ainda, contas públicas, inflação, isso é ruim, mas quando se olha para a economia real, o ambiente microeconômico, o governo deveria estar desesperado em avançar em infraestrutura. É isso que muda o jogo, né? Mas que é o lado da oferta, se eu olhar as condições de produção, de quem acredita que o setor privado é que comanda o jogo. Mas como tem uma turma que acha que não é o setor privado, é o setor público, então você tem essa tendência de aumentar gasto achando que as coisas vão se resolver, né? Posso fazer uma última pergunta rapidamente, que eu acho que é curioso, só para sua visão do Brasil daqui para frente, médio e longo prazo. Como é que está a sua expectativa? Você acredita que o Brasil pode entrar num ciclo virtuoso, aí pensando mais de 5, 10 anos para frente, ou você acha que o Brasil ainda... Porque a gente está amadurecendo algumas discussões, como você falou, de tributária, o Brasil ele já está, em alguns aspectos, se organizando melhor nessa economia, a gente tem a autonomia do Banco Central, tem uma série de questões que melhoraram um pouco o ambiente, a gente já tem uma inflação menor. Você acha que daqui a gente pode
conseguir surfar daqui para frente? Ou melhor ciclo um ainda, pouco assim, melhor? você é otimista, neutro ou pessimista? Eu sou neutro, cara, mas deixa eu te falar porque assim, uma das pouquíssimas coisas bacanas de ficar velho, mas é que você viu a história, assim. Então, eu sou um cara que eu vivi o país dos anos 70, o país dos anos 80, eu estava lá, entendeu? Anos 90. Por isso que me angustia quando eu passei o Réveillon ano passado na Argentina, que me angustiou ver o Brasil que eu vivia, né? E aí você se dá conta de como a gente avançou nesses 30, 40 anos. Aí, mas como é que a gente avançou? A gente avançou resolvendo por vez. Então, primeiro, a gente abriu a economia com o Collor, depois estabilizou a economia, depois com a economia estável, a gente ganhou noção do que eram os instrumentos fiscais, monetário, cambial, mudamos o regime cambial, mudamos o regime monetário, fiscal, depois teve os programas sociais, foram importantes, mas esses avanços, eles não são lineares, assim. Eles vão, depois tem retrocessos, né? E a gente teve um retrocesso gigante ali de 2006 a 2014, né? Que foram essas políticas populistas que olham só o lado da demanda, deixa a inflação correr, aí para controlar a inflação gera outra distorção, congela a tarifa, vai quebrando, a coisa vai estourando. Agora, o lado bom desse retrocesso que a gente teve lá em 14, 15, 16, é que aquilo mostrou que a sociedade não tolera isso, como os argentinos não toleram uma inflação de 140. Então, o Milei lá ganhou a eleição. Então, eu acho que a sociedade brasileira é uma sociedade baseada no setor privado. O setor privado se irrita com o descontrole macroeconômico e isso impõe restrições ao governo. Essas restrições não são automáticas, demoram, né? A gente passou um período aqui, 2011 a 2016, fazendo má gestão econômica, isso gerou um dano econômico, aí você corrige, então você vê que não é linear. Mas me chama a atenção que o Brasil vai sempre andando. Aí teve a gestão Temer-Bolsonaro com muitas reformas, mesmo agora a reforma tributária acho que é importante, mas a impressão que eu tenho que a gente vai encerrar esse ciclo de reforma. Eu acho que a tributária foi a última. Eu achava até que a tributária talvez não saísse. Então a gente vai passar um período agora sem estímulo para fazer reforma. E a gente vai viver um pouco do que foi feito. Então eu sou neutro, assim, porque eu acho que o que a gente fez foi muito. Isso gera travas na economia, regras que impedem você. Agora, a gente vai desmontando isso gradualmente até gerar uma próxima crise e depois revisar. Então, no fundo, a gente continua andando para frente, o Brasil continua caminhando. Mas eu não acho que a gente vai surfar uma onda, porque o ciclo global é um horror, né? A China, que a minha geração conheceu, não existe mais, então, outro mundo. A gente vai ter que ter dificuldade de superar problemas de produtividade. Não vejo a gente avançando muito. O que eu acho que agora... Por que também não sou pessimista? Porque a gente fez tanta coisa nos últimos anos, de 2016 para cá, que o Brasil, em termos relativos, assim, até dói para o meu ouvido falar isso, a gente se transformou num porto seguro em relação a outras economias, Turquia, África do Sul, Rússia, Argentina. É um país estável, né? Então, eu acho que a gente está bem, assim, realmente estamos bem. Agora, eu acho que o fato de estarmos bem é que me preocupa, porque isso tira o incentivo para ajustes, tira o fôlego para avanços, não tem um ciclo global. Então, acho que a gente não vai voar. Mas eu acho que a gente construiu travas institucionais que vão sendo desmontadas gradualmente, mas gradualmente. Então, eu acho que é um país que cresce 1,5, 2, se tudo der certo, e a gente se prepara para uma próxima crise daqui a uns 5, 6 anos. Muito bom. Eu tinha mais uma perguntinha dos Estados Unidos, não sei se você tem tempo ainda. Como que você está enxergando lá? Você acha que juros caem logo? O mercado hoje estava vendo as expectativas em março, eu acho otimista, a maio, algumas semanas atrás. Cara, eu sou bem pessimista, vou te falar por quê. A turma está animada porque a inflação caiu de 9 para 3, tá certo? Despencou, pá. A meta é 2. Bom, quem chegou em 3, chegou em 2. Então, a primeira fase do combate à inflação está resolvida no mercado, quando é que a gente corta juros. Só que essa primeira fase, essa queda de 6 pontos percentuais, foi superação de choque agrícola, energia, em cadeias globais de produção. Agora, jogar de 3 para 2 com uma economia pleno emprego, com mercado de trabalho voando e dívida em alta, e eu acho que essa coisa é complicada. Outra coisa, eu acho que existe uma rigidez na inflação que é diferente, porque o mercado de trabalho aquecido, gasto público, e a China deixando de ser uma exportadora de deflação no mundo, como foi nos
90, 2000, isso para mim faz com que essa tarefa de jogar para 2 seja muito complicada. O que é muito complicado? Assim, eu acho que os juros vão ficar parados um ano a mais, né? Então eu vejo o mercado muito... Se você pegar o último ano, os últimos trimestres, o mercado ele fica oscilando em função disso. Não, você vai ter que ficar com os juros parados ou vai ter que subir mais. Não, vai cortar juros. Porque ninguém sabe como é que funciona esse processo inflacionário nos Estados Unidos, porque isso não aconteceu lá em 40 anos. É uma novidade lá, essa inflação. E como eu sou brasileiro, eu sei que não é fácil. E assim, e os bancos centrais na Europa e nos Estados Unidos estão firmemente comprometidos em jogar a inflação para a meta. Então, o que eu acho, assim, a inflação vai para a meta, vai para 2, eu não tenho dúvida. A minha dúvida é que se vai ser com um custo tão baixo assim. Daqui a pouco, já março, vão começar a cortar juros. Eu acho que os juros vão ficar parados. Outra coisa, a economia está reagindo pouco aos juros, porque o juro real nos Estados Unidos ele só ficou zerado em maio. Então, o juro real positivo é uma coisa recente. Então, isso só vai bater na economia em 2024. Então, o mercado está achando que essa coisa é simples, assim, cara. Eu acho que o juro real de 2% dos Estados Unidos vai apertar o crescimento econômico. O Banco Central não vai abrir mão disso até ir para 2%. Então, acho que vai ser um processo muito mais dolorido do que o mercado está achando hoje. Você percebeu recentemente que o mundo está mais perto de correção. Né? A gente está com um crescimento mais baixo, né? Expansão global mais baixa, otimismo com a inflação sendo um pouco mais controlada. E aí eu queria ver sua visão de como é que você acha que isso pode afetar os mercados globais e se o Brasil ele pode se beneficiar aí de alguma coisa, o mercado, os acionários brasileiros podem se beneficiar aí. Olha, o Brasil está mais resiliente a choques, pelas reformas que fizemos, pelo agronegócio. Então, somos um porto seguro. Isso protege o Brasil. Agora, o Brasil vai sofrer, como os outros emergentes, um ciclo global ruim. Esse ciclo global é ruim porque você tem um aperto de crédito na Europa e nos Estados Unidos, você tem uma desaceleração cíclica contratada, você vai desacelerar mais pela frente, e você tem um problema estrutural na China. A China não é mais aquela economia que exporta produtos industriais baratos, é uma economia cercada de muita incerteza, você tem uma crise imobiliária que essa desalavancagem custa. Então é um mundo ruim em termos de crescimento, e mundos com baixo crescimento, né, situações de baixo crescimento, não favorece fluxo financeiro para os mercados emergentes. Então, eu não acho que seja uma tragédia, porque a gente está aguentando choques. Mas não é uma situação que assim, o real derreta para 4,50, então isso ancora as expectativas de inflação, os juros vão lá rapidamente para 8,5%, né, muita gente achando que pode acelerar o ritmo de corte. Eu estou com a turma pessimista vendo que, olha, é um mundo ruim, eu vejo pressão cambial, dificuldades em redução da inflação no Brasil e no mundo, né? Redução não, dificuldades em alcançar a meta, porque reduzir a inflação já foi reduzida. Então, acho que assim, é um jogo muito brigado, não vejo com otimismo 24 e 25. Não. Agora vamos para as perguntas mais difíceis, que são as considerações finais, e a gente aqui tem uma lista de perguntas aí, que é recomendações para quem está ouvindo. E aí são 4, tá? Livro. Que aí o livro pode ser de economia ou um romance, alguma coisa, não precisa ser necessariamente de economia. Né? Filme, restaurante e música. A gente aqui quer montar uma lista nos sites aí de livrarias online, nos outros de música para o pessoal. A gente espera continuar esse podcast por muito tempo e as pessoas podem ouvir aí uma seleção legal de filmes para ver no sábado à noite, no domingo. Bom, deixa eu começar de livro. Eu recomendo que... A gente falou muito de Argentina, a Argentina está na moda agora. Eu recomendo esse livro que eu citei do Vitor Tanzi, que ele faz... Eu, se não me engano, o livro é Argentina, uma crônica. Acho que Argentina, uma crônica de Perón a Macri. Perón a Macri, né? Acho que eu vi essa. E esse livro é legal porque ele não é um livro econômico, não é o Vitor Tanzi falando dos ciclos fiscais. Ele está contando ali, ele trabalhou no FMI e contava um pouco como que eram as minhas viagens a Buenos Aires. Eu até usei como dicas de turismo, que eu fui lá para o sul da Argentina, ele foi também, então é muito especial. E só que se aprende sobre a economia argentina de um jeito natural, assim, é muito legal. Eu recomendo esse livro, fácil de ler, tranquilo, gostoso de ler. São memórias, na verdade.
Filme, eu tô doido para ver esse do Napoleão agora. Também tô. Também tô. Eu acho que Napoleão foi um cara que mudou a história da Europa, né? Então acho que vale a pena acompanhar. De filmes recentes, agora você me pegou de surpresa, assim. Pode ser algum filme mais antigo, que te É. marcou também. Ou tipo um musical também. Olha, eu gosto muito de duas cantoras novas, assim, que é da geração do meu filho, na verdade, mas que é a Billie Eilish, né? E a Arlo Park, né? Arlo Park, eu acho que é Arlo Park. É isso daí, né? Arlo Parks. Arlo Parks. E eu diria que são as duas que têm ocupado minha trilha sonora aí. E algum restaurante? Ou tipo de comida? Aqui, o primeiro convidado que tinha um rodízio, pode ser churrasco ou de... Bom, o restaurante que eu vou sempre, que eu me sinto bem, me sinto em casa, é o Varanda do Silvio Lazzarini. Há muitos anos eu vou lá. Um que eu gosto, que eu acho muito especial, Mas é que tipo de comida? italiana. Ah, Italiana. Eu diria que esses dois são, quando eu penso em lugar para ir, são sempre que eu gosto. comfort food, assim, precisar... Você vai lá, come lugar bem, pra você não errar, tranquilo. né? Certeza. E é isso. É que, assim, terceira idade é um problema, eu já não lembro tantas coisas. Assim. Primeiramente, agradecer pela visita, ter aceitado o convite aqui desse projeto. Esse papo foi muito bom, acho que é bastante rico, principalmente para as pessoas de casa que estão ouvindo, que às vezes nem têm noção de economia em si, né? A gente tenta traduzir o economês para a gente que mal faz ideia de como, por exemplo, abrir um home broker e ainda mais entender o que o jornal está falando. E eu acho que é bastante rico só para entender os desafios do Brasil, de que o governo tem que ser responsável fiscalmente. Acho que é um tema muito em voga hoje em dia, que as pessoas não sabem as consequências de gastar-se muito. E a gente está vendo aí na pele, como a gente bem conversou aqui na Argentina. E de novo agradecer pelo convite, se quiser fazer suas considerações finais. Eu acho que a nossa conversa... Bom, agradecer também ao convite, foi uma conversa boa. Eu acho que o resumo dessa história aqui, a gente falou muito do Brasil, Argentina, gasto público, relevância do Estado. No fundo, eu acho que fazer um elogio a nós, todos brasileiros, assim, porque com idas e vindas a gente tem conseguido construir uma belíssima de uma economia. Isso não significa que a gente não vai ter retrocesso nos próximos anos, acho que vai ter. É sempre confuso, mas a gente está no dia a dia, a gente esquece do quanto a gente caminhou no Brasil, né? Então, um cara como eu, que viveu um país com uma inflação de 7.000%, está irritado porque o Banco Central não vai buscar o 3, mas o 4, é uma senhora mudança. Então, isso é a história da minha vida, foi a história do país superar desafios, de novo, não de um jeito linear, mas superando. Basta ir para Buenos Aires, você vê que não é uma história simples de contar essa. Acho que é isso. Boa, Rafa, se quiser as palavras finais. Queria agradecer aí o Assis pelo convite aí, Roberto. Foi um prazer ter você aqui com a nossa conversa. Foi uma aula, inclusive, de economia e muito legal ter alguém que estava ali no plano real, dar sua visão, como é que foi tudo aquilo. Eu acho que muita gente não tem essa noção, né? O pessoal mais novo. Eu acho que agregou demais, acho que o pessoal vai gostar bastante aí do que... Eu acho que a inflação de 3 caiu do céu. Exatamente, né? Não sabe. Muito obrigado de novo. Obrigado a vocês. Então, pessoal, você que ficou até aqui, obrigado, espero que tenha gostado. Deixe seus comentários, seu like e nos comentários feedbacks, sugestões e até futuros convidados. Fiquem à vontade. Agradeço novamente. Até aqui, até a próxima.